lado, muito bonita. Deus preparou não só o local, quando o pastor ornou o local e Deus preparou para que a igreja pudesse ter o local, Deus organizou todas as coisas, porque há um propósito definido de Deus para a existência da casa dele. E esse propósito não é para estarmos juntos só em comunhão, para vivermos aqui só em comunhão, porque isso tem um propósito só contemplativo, só de olharmos para Deus. Mas o propósito definido por Deus está no verso 67: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes os seus estatutos, guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então aqui será ensinado os mandamentos do Senhor, será ensinado os estatutos do Senhor, será ensinado como nós devemos andar com Cristo Jesus, nosso Senhor, para que o mundo possa conhecer o impacto da fé da igreja do nosso Senhor Jesus. Mas como Deus dirige todas as coisas? Como Deus faz com que a igreja possa construir os seus templos? E eu gostaria nesta hora de colocar algumas questões básicas para os irmãos. A primeira coisa que Deus, a sua graça, fez com que Israel pudesse construir o seu templo, Deus deu um tempo de paz para Israel. Israel sempre esteve em guerra. Não é novidade para o mundo dizer que Israel hoje está em guerra. Israel sempre esteve em guerra. Desde o estabelecimento da nação até o dia da volta de Cristo Jesus, Israel vai estar em guerra. Se nós olharmos o nascimento de Ismael, que é o pai de todos os árabes, nós vamos compreender que ele ali foi colocado para estar sempre em luta. Sempre haverá batalhas. Não haverá descanso em hora alguma sequer. Mas tem um período que Deus, a sua graça, prometeu ao seu povo dar paz para o seu povo. Foi o período do reinado de Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque a mão de Davi era a mão sanguinária, era a mão de guerra, de batalhas. Davi guerreou com todos os seus vizinhos e impôs o seu reino. Aí Deus, pela sua graça, prometeu que Salomão construiria o templo e que Deus daria paz ao seu povo. Deus daria condições para que o seu povo levantasse o seu templo. Muitas vezes, meus amados, o período de construção de um templo é um período de paz na vida da igreja. É um período diferente na vida da igreja. Os irmãos vão sentir isso após ter construído o templo. Quando nós reformamos o templo também, é um período de paz nas nossas igrejas, porque os nossos olhos estão voltados somente para a construção, estão voltados somente para aquilo que nós queremos fazer, para estabelecer a graça e o nome de Deus presente aonde nós estamos. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Aí Deus dá paz ao seu povo, Deus cumpre as promessas do seu povo, Deus multiplica o que o seu povo tem. Deus, de uma forma bondosa, dá ao seu povo, para que o seu povo possa levantar, reconstruir, se for o caso, a casa dele. São tempos diferentes, são anos diferentes, são períodos diferentes, e que nós, na história da igreja, podemos observar isso em todos os lugares, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre estará lutando com o mundo que está ao nosso redor, porque a igreja sempre estará presente no mundo, apresentando a mensagem de transformação pela graça e pelo poder do Senhor. Mas no período da construção é o período que Deus, na sua misericórdia,
concede à igreja um período de paz. Até os problemas internos são deixados de lado. Até as dificuldades internas são deixadas para outra época, para que a igreja possa ter as suas casas construídas, levantadas, postas para o serviço único da glória, da honra do nosso Deus. Lutero muitas vezes mostrou isso em outras suas mensagens, quando ele falava da reconstrução de templos, de casas. Disse: houve um período que nós enfrentamos períodos pequenos de paz, para que pudéssemos estabelecer alguma coisa. Mas a igreja é assim, a igreja do Senhor é assim. Ela está presente no mundo, ela enfrenta as lutas, enfrenta as dificuldades, mas ela vive das promessas dadas por Deus, dos milagres de Deus. Se nós perguntarmos ao rei Elias como ele construiu esse templo, como foi levantado esse templo, ele vai dizer para nós: nós não sabemos. Só graça de Deus, só misericórdia de Deus, só milagre de Deus, só honra e glória a Deus, porque Deus, na sua graça, segurou as mãos do seu povo. A segunda coisa que me chama a atenção: o templo é construído para que nós marquemos de uma forma indelével a presença de Deus no meio do seu povo. Isso que as cidades constroem os seus templos. À medida que os templos são erguidos, nós temos que dizer que Deus de fato está habitando com o seu povo. Nós não alugamos simplesmente lugares, nós alugamos nossos templos. Algum tempo atrás eu estava numa reunião e a discussão era muito séria, dizendo: pastor, nós somos um grupo de homens de negócio e nós estamos aqui discutindo por que a igreja insiste em ter os seus terrenos, e não só ter os seus terrenos, mas ter os seus templos, e que muitas vezes a igreja usa esses templos, às vezes 1, 2, no máximo 4 vezes na semana. O resto eles ficam abertos ou fechados, vazios. Não é um desperdício, pastor? Não é mais fácil a igreja aplicar os seus recursos em outras coisas e todo final de semana alugar uma quadra, alugar um lugar para ter os seus cultos? Não ficaria muito mais em conta do que comprar um terreno tão caro para construir o seu templo, usar todos os seus recursos para levantar o seu templo? Nesta hora eu me lembrei do templo de Jerusalém, como Deus despertou o seu povo para trazer as suas ofertas, como o templo construído na época de Ageu, como Deus levantou o seu povo para ser fiel, como Deus em períodos de outras épocas foi levantando o seu povo para que ele pudesse ir construindo igrejas e catedrais pelo mundo afora. Me lembrei dos templos erguidos no Brasil, muitas vezes com muitas dificuldades, muitas vezes com muitas lutas, muitas vezes com batalhas seríssimas, mas Deus, a sua graça, foi dando ao seu povo condições. Nessa hora nós entendemos o que esse texto quer dizer: que o Senhor Deus esteja conosco, assim como foi com os nossos pais, não nos desampare, não nos deixe. O templo é o símbolo da presença do Senhor no nosso meio. Todas as pessoas que passarem por aqui vão saber: aqui é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um lugar para glorificar a Deus. Aqui é um lugar separado para que a sua igreja possa orar diante do Senhor, possa clamar diante do Senhor. Aqui não é um lugar de venda e nem de compra. Aqui é um lugar que nós oferecemos as nossas vidas e sabemos que Deus está conosco e vive em nós
para todo sempre. O Senhor é o nosso pastor. Mas mais do que isso, Jesus Cristo é o Deus conosco, é o Emmanuel, é a presença do Senhor nas nossas vidas. Alguém poderia perguntar se o Novo Testamento, a igreja, somos nós. Meus irmãos, não existe igreja em casas e famílias, simplesmente. Existe igreja em comunhão de famílias de povo, construídas como edifícios, como corpo, onde cada um tem a sua função e seu ministério, porque a presença do Senhor se faz nas nossas vidas. A terceira coisa que eu gostaria de colocar nessa noite é que aqui é o lugar em que Deus vai trabalhar nas nossas vidas, vai trabalhar nos nossos corações, incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, que hoje ordenou a nossos pais. Deus trabalha em nós, na pregação da palavra do Espírito Santo. Deus trabalha em nós, na instrução da palavra pelo Espírito Santo. Deus trabalha em nós, dia após dia, para que nós possamos compreender, que possamos descobrir que nós não podemos andar em pecado diante do nosso Deus. Tudo é para a glória dele, tudo é para o louvor dele, tudo é para a honra dele. Meus amados, nós muitas vezes não compreendemos isso. Nossas vidas muitas vezes são difíceis para a compreensão. Eu me lembro de uma moça de nossa igreja, uma moça muito especial para todos nós, família muito simples. Arranjou um namorado, e ela disse que o namorado, o único passeio que eu tenho é a igreja. O namorado tomou um susto danado e disse: mas você não vai em outro lugar? Disse: não, eu vou à igreja. Você não vai comigo em lugar nenhum? Disse: não, eu vou à igreja. É da minha casa para a igreja, da igreja para a minha casa, ou para o meu trabalho, meus estudos. Se você quiser namorar comigo, nós podemos namorar. Mas ele é um rapaz muito perdido. Ele começou a beber muito, mas ele se inclinava sempre do lado dela e a procurava. Ela dizia: eu estou na igreja, você quer ir? E algumas vezes ele chegava na igreja, custava encontrar a porta e sentava lá atrás. Eu já sabia disso, então eu sempre designava um diácono para estar ao lado dele. O diácono cuidava dele. E assim foram passando os dias, foram passando os momentos. Muitas vezes ele via quase caindo a sua bicicleta no caminho, chegava na igreja, descia, sentava ali e ali ele ficava. E a moça sempre firme, sempre disposta. E ele disse: você quer casar comigo? Ele disse: não. O dia que Deus trabalhar no seu coração, eu me caso com você. Mas enquanto Deus não trabalhar no seu coração, não tem casamento. E ele insistia. Em certo momento, um dia chegou na igreja, já um pouco mais alto, entrou e me procurou e disse: pastor, como que é esta igreja que a minha noiva, o senhor fala dela? Eu disse: senta aí, você vai conhecer a igreja. Você está mais na frente, presta atenção. Se precisar, o diácono dá um jeito em você, vai te dar uma água, te dar alguma coisa, para passar esse momento seu. O fato, meus amados, que Deus trabalhou na vida daquele homem, inclinou o coração dele. Ele foi liberto do álcool, foi liberto de tudo. O dia que ele ficou completamente curado, são, bonito, charmoso, ele procurou a moça e disse: agora podemos casar. Disse: agora vou consultar meu pastor, ver se essa conversão é verdadeira mesmo. Mas eu estou
normal disso, não, você vai ter que fazer profissão de fé. Você tem que fazer profissão de fé primeiro. Hoje ele é líder da UPH, é o presidente da UPH da nossa região. Deus faz a obra completa. Deus inclina o coração das pessoas. Então, o tempo é para isso, meus amados. É o lugar que Deus vai trabalhando as pessoas, vai inclinando os corações para entender a sua vontade, o seu querer, andar de acordo com os seus caminhos, conhecer os seus mandamentos, os seus estatutos, vai trabalhando a sua vida dia após dia, momento após momento, para que nada falte àquele que crê de fato que Jesus Cristo é que transforma as nossas vidas. Tudo é Jesus que faz por nós. Não somos nós que fazemos nada, mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas, que inclina os nossos corações, que nos leva a dizer: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. É o Espírito Santo que testifica ao meu espírito que eu sou salvo em Cristo Jesus, o meu Senhor, para a glória dele e para o louvor dele. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos. Os tempos significam isso. Por isso nós louvamos a Deus. Nós queremos que os nossos tempos possam ter pessoas que vão ser chamadas diante do Senhor. No tempo de as portas abertas, ninguém é proibido de entrar no templo. O templo é aberto para que as pessoas possam entrar livremente e possam sentar nas cadeiras livremente e ter a experiência mais profunda das experiências de vida, transformados, vivificados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há algumas coisas que só o Evangelho que pode marcar as nossas vidas. Eu sou professor, diretor do Instituto Bíblico Eduardo Leme, lá em Patrocínio. Sou professor há 48 anos e diretor há 34 anos. Eu sempre falo a mesma coisa. Quantas vidas lá chegaram, quantas vidas trabalhadas por Cristo Jesus, e quantas vidas preparadas para servir a Cristo, e quantas vidas que vão a cada Senhor para louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas em quarto lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos que é no tempo que nós entendemos a justiça de Deus. Aqui uma das coisas mais singulares que nós temos na Bíblia, a oração de Salomão, ele está dizendo que essas minhas palavras, porque supliquei perante o Senhor, e sejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que se faça de justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigido. Salomão teve as maiores experiências com Deus. Foi o homem mais sábio de todos os homens da sua época. Deus deu a ele as maiores bênçãos possíveis. Mas Salomão cometeu o pecado de abandonar a Deus. Ele deixou o Senhor, deixou a graça de Deus, e ele se envolve com muitas pessoas. O texto sagrado chega a dizer que um dia Salomão ficou envolvido com um grupo de pessoas, mulheres, com as quais ele tinha, onde Salomão chegou a ter a ousadia de ter 700 esposas e 300 concubinas. O coração dele ficou longe do Senhor, ficou totalmente longe. Mas Deus então disciplina Salomão, e Deus disciplina mostrando a ele que o reino dele ia passar. Foi um homem riquíssimo, mas Deus mostra a ele que nada dele iria continuar, e das 12 tribos que formavam o seu povo,
nação seria reduzida a 2 únicas tribos, que até hoje é o povo de Israel. A nação é formada da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. As demais tribos seriam tiradas da mão de Salomão, e a sua descendência, a partir do seu filho Roboão, ficaria somente com 2 tribos. Ele teve de ouvir isso de Deus. Em outras palavras, o que ele pediu, que Deus fizesse justiça, Deus fez justiça. Há muitas pessoas que têm oportunidades grandes dadas por Deus. Há muitas pessoas que Deus tem dado coisas maravilhosas para eles, pais. Eu me lembro de uma pessoa que um dia chegou para mim e disse: pastor, olhe para mim, para que eu possa comprar uma propriedade. Disse: vou orar. Seu homem crente, você e sua esposa tem uma vida tão bonita, vou orar com vocês. Passou-se um tempo, ele chegou e disse: pastor, nós compramos a propriedade. Disse: graças a Deus. Agora olhe por mim para que eu possa colocar na propriedade tudo aquilo que eu sonhei. Tem carros bons para mim, tem isso de bom. Eu olhei e Deus foi dando as coisas para ele. Aquele homem foi ficando cada vez melhor. E passou-se algum tempo, e ele e a esposa conversaram. Dia do Senhor tinha um compromisso aqui, tinha outro compromisso ali, e não nos via na igreja. Um dia eu tomei a decisão, chamei um presbítero e nós fomos à casa dele. Chegamos à casa dele uma segunda-feira. Ele nos recebeu com toda alegria. Disse: minha esposa, vamos colocar uma mesa aqui, que o pastor está conosco hoje. Vamos colocar coisas que nós nunca colocamos para ele, porque hoje é um dia especial. O pastor veio da nossa casa. Eu deixei a alegria dele, deixei ele colocar as coisas. Aí colocou muitas coisas na mesa. Disse: agora, pastor, vamos tomar um café, vamos. É um momento especial para nós. Eu disse: não, meu irmão, eu primeiro quero falar com você. Depois que eu ler a Bíblia, falar com você, eu vou tomar um café. Eu vim aqui hoje orar com você. Eu vim hoje fazer uma proposta para você. Isso, qual a proposta, pastor? Vim dizer a você que eu vou orar agora para Deus tirar as coisas suas. Porque quando você não tinha muitas coisas, você era um cara frequente da igreja. Você participava tudo da igreja. Você era o líder da igreja. Agora você não tem mais tempo. Você fala que tem lá cuidar do seu gado, cuidar disso, cuidar daquilo outro. Praticamente você não fica nenhum domingo mais na igreja. Aí a esposa dele olhou para ele e disse: eu não te falei que o pastor vinha aqui em casa? Eu orei para que você tivesse todas as coisas. Agora eu quero orar para que Deus possa tirar de você todas as coisas, para que você possa voltar a ser quem você era. Ele me abraçou e disse: pastor, peça perdão a Deus por mim. Disse: Deus faz justiça. Deus faz justiça. Há muitas pessoas que brincam com Deus. Assim foi a história de Sansão. Brincou com Deus e teve um término triste, tão amargurado. Há muitos obreiros, pastores que também brincam com Deus, recebem tantas bênçãos de Deus, mas não sabem viver as bênçãos que Deus dá. A ideia central deste texto é que é um tempo que nós somos disciplinados por Deus. Pode ser que um dia o pastor Elias vai pregar e algum irmão vai dizer: pastor, hoje o senhor não teve muita caridade em nós, sua mão estava muito pesada sobre nós. Mas na verdade é necessário. Deus disciplina os filhos que Ele ama. Deus trata com os filhos que Ele ama. Se nós estamos sem disciplina, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos.
que aqui no templo seja um lugar que a justiça de Deus seja proclamada para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. E em quinto lugar, em último lugar, que o templo sirva para que todos os povos possam conhecer a Cristo. Quando eu estava pensando na mensagem, eu não sabia que havia tantas bandeiras colocadas no templo, de tantos povos. A igreja precisa fazer missões. O templo existe para proclamar, não só aqui, mas para proclamar para o mundo que Cristo Jesus é o Senhor. Nossa visão não é só uma visão local. Nós temos de abençoar os outros. Eu sou de uma cidade menor que essa cidade. A minha cidade que eu nasci é uma cidade de primeira. Não é uma cidade de segunda nem de terceira. É uma cidade de primeira. Se você passar a segunda, você já saiu fora da cidade. A cidade não tem mais que 15 mil habitantes. É um logradouro. Naquela minha época, quando eu nasci, depois que eu comecei a criar naquela cidade, não havia muros, praticamente. Tudo era cerca. Cercava-se os lotes, as tacas. Praticamente quase toda a casa plantava chuchu nas cercas. E é interessante que ninguém importava. Todo mundo plantava chuchu, pudesse dar para você, para o seu vizinho e para outros. Foi aí que eu aprendi o grande segredo de José do Egito. José do Egito, ou José, filho de Jacó, era ramo frutífero junto às fontes, e seus galhos se estendem para os povos. Ele abençoou as nações da sua época. Deus nos chama para abençoar as nações. Aqui há várias maneiras que é colocada no boletim da igreja, dizer missões de face, com os joelhos que oram, com os pés que vão, com as mãos os que dão, com as igrejas que os enviam. Então todos nós devemos estar interligados a missões, para que os povos conheçam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não temos recursos, mas nós temos joelhos para orar. Nós temos joelhos para despertar filhos para ir para os campos missionários. Nós não temos como enviá-los. Deus tem igrejas para enviá-los. É Deus que faz a obra. E nós temos que ter essa preocupação, cada dia, lembrar que a nossa missão é abençoar os outros. Essa igreja está aqui num bairro muito especial. Daqui a alguns anos, essa região toda vai estar cheia de casas. Vocês têm um grande ministério: abençoar todas essas pessoas, pregar o evangelho para todas essas pessoas, e a igreja vai continuar existindo, e seu ministério vai continuar frutificando para a glória de Deus. Eu sou pastor de uma igreja há 41 anos, da mesma igreja. Eu comecei essa igreja com 40 pessoas, e ela foi crescendo, foi desenvolvendo. Hoje nós temos uma comunidade ligada à igreja de mais de 1.300 membros. E nós temos 9 congregações ligadas à nossa igreja. Tem missionário em várias partes do mundo, porque a visão missionária foi sempre um ponto alto para nós. A igreja não abençoa só o seu povo, ela abençoa os outros. Nós somos chamados por Deus para ser bênção na terra, e essa é a nossa obrigação, esse é o nosso ministério. Qual é o propósito do templo? Fazer com que o povo anda em perfeito coração para o Senhor nosso Deus, para os estatutos
para os mandamentos, como hoje fazeis. Dentro desses 5 momentos especiais, Deus deu paz para que nós pudéssemos construir. Deus fez milagres para que nós pudéssemos edificar. Deus multiplicou o azeite da viúva para que nós tivéssemos azeite. Deus fez tudo maravilhoso para cada um de nós. Deus, a sua graça, cumpriu as suas promessas. Deus nos ensina cada dia mais, inclinando o nosso coração para compreendê-lo e para andar nos seus caminhos. Deus quer que nós vivamos na justiça dele, para a glória dele, de acordo com a vontade dele, e que a sua presença seja sempre o ponto alto das nossas vidas, para que todas as pessoas do mundo possam dizer que Jesus Cristo é Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Estamos indo para o encerramento, temos vindo, o servo para adorar o Senhor.